Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de janeiro de 2011, sexta-feira. O verbete é 1809, 4 páginas, 42 logias e 9 máximas. O tema, Dia do Detalhe. A especialidade, autodisciplinologia. O Dia do Detalhe é aquele dedicado pela consciência lúcida auto-organizada à consecução do ato de recomposição, retificação, retoque, refazimento ou preenchimento das falhas e fissuras mínimas acumuladas, pouco a pouco, na cotidianidade diuturna da própria vida intrafísica. A higienização da autopensenização. A autopensenização retilínea, a autopensenização minuciosa. O pequeno detalhe esquecido, o favor esquecido, a mini-tarefa protelada, o dia do reajuste da minúcia, o dia da despertez, o dia da observação técnica, o dia de atenção aos pormenores, o dia de esmiuçar a rotina diuturna, o dia de cotejar as autoprioridades com os autocompromissos fixados, o dia de aperfeiçoar os métodos de auto-organização, o dia de esquadrinhar a autoexpressão, o dia da otimização e potencialização das apreensões autocognitivas, no caso, cognitiva. A apreensão aqui é o entendimento, a compreensão, aurir o conhecimento, a cognição. O aumento da sensibilidade parapsíquica, o extrapolacionismo parapsíquico. Na argumentologia tem a taxologia com 21 categorias de ações mínimas, a maioria domésticas, a serem executadas ou retocadas no dia do detalhe pela consciência lúcida auto-organizada. No número 16 está a porta-mala, a segunda expressão, está faltando um S. Agora, na remissiologia, nós destacamos 5 verbetes dentre os 15. Administração da vida intelectual, avanço mental somático, detalhe decisivo, detalhismo e dia da arrumação. Frase enfática. O dia do detalhe é bom hábito indispensável à consciência lúcida dedicada à organização pessoal, mental somática e psicomotriz da estrutura da consecução da programação existencial. Como vivencia você a técnica do detalhismo? Você emprega o recurso sofisticado do dia do detalhe? Pergunta. Partindo do princípio de ter percebido o erro e tomado as decisões e ações necessárias para as correções, quais são as pistas de que estamos limpando aquele problema? Por quanto tempo dura os pedágios? Acho que ainda estou pagando alguns. Minha mulher ainda briga muito comigo. A primeira coisa aqui é o seguinte: cada caso desse da limpeza de um erro, cada erro tem a sua significação própria, o seu universo, o alcance. Então, isso aí depende. Há erros que você pode corrigir esses erros antigos de um dia para outro. Há outros que às vezes você demora um ano. Então é preciso ver o que é. Sob esse caso da sua mulher brigar com você, quando um não quer, dois não brigam. Isso mostra que ela não está brigando com você. Vocês dois estão brigando mutuamente. Essa é que é a realidade. Quando um não quer, dois não brigam. Que é isso? Eu te daria uma indicação. Estuda um pouco mais de diplomacia. Isso às vezes ajuda. Outra. O senhor percebe alguma repercussão energética nessas épocas de calamidades públicas, tais aconteceram no Rio e em São Paulo? Você sabe que lá no Rio, até a última vez que eu vi ontem, 394 pessoas haviam falecido no negócio da inundação. Já passou mais de 500 hoje? Agora, o que você vai falar de uma coisa dessa? Aí tem 2 erros básicos. Primeiro, o governo, que permite isso.
Segundo, o povo, que é renitente, que não sai de lá. Eles ficam nos lugares que pode acontecer isso, como é que fica? É um problema difícil isso aí, é de um lado e do outro. Quer dizer que mais de 500 pessoas morreram. Mas olha, é terrível, né? Todo ano essa questão. Agora, tem aumentado mais porque a Terra virou uma lixeira planetária. Há o processo aí da ecologia que está poluída, né? Então, isso aí vai aumentar cada vez mais. O senhor pode falar sobre as dessomas coletivas, desmoronamento por causa de chuva, acidentes de avião, ônibus e outros? Isso aqui é outra pergunta. O caso todo é o seguinte, as dessomas, elas ocorrem, e tudo depende das pessoas. Eu, por exemplo, eu evito certas coisas que tem a multidão, porque toda multidão se nivela por baixo. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu às vezes evito é o chamado happening, quando tem gente demais, aquilo faz assim. Eu acho isso um perigo. Agora, eu que tenho muita energia nessa história, que conheço energia, sei como é que é isso. Agora, ó, isso aqui é perigoso até no turf, até no sweepstake. Eu já vi casos surgir lá. De modo que essas coisas ocorrem. Agora, tudo é a lei de causa e efeito, processo grupal e outras coisas mais. Outra, por que conscienciologia? Na conscienciologia, vocês repreendem toda e qualquer manifestação artística. Nós não repreendemos. Nós só estamos saturados de besteirada. E a arte é só besteira na maioria do tempo. Não é tudo. Tem umas exceções. Eu mesmo uso opção de coisa artística. Agora, o processo é a saturação. Olha só o preço das telas pintadas e a gente sem escola. Como é que você não vai meter o pau nessa irracionalidade burra de imaginação? Uma tela está lá, qualquer um reproduz aquilo, é só tirar foto. Agora, por que é que tem tanto valor? Quer dizer, não dá. E tem outras artes aplicadas às profissões. Por exemplo, o preço de um jogador de futebol. Eu não aguento isso. Vocês não estão saturados dessas coisas, não? Não é possível. O chefe, você aí que está perguntando isso, ó, cai a ficha. Acorda. Anybody home? Tem alguém aí dentro? Presta atenção. Raciocina bem. Agora, ele fica danado da vida porque ele deve ser da turma da arte, né? Sai dessa, você já fez isso há milênios, vem fazendo. Todo mundo aqui já foi artista. E já estamos, ó, aqui. Chega. Ontem foi aniversário de nascimento da Lucia, ou a Lucia Filippini. Pelo seu conhecimento, quais foram as pesquisas de erro que ela fez para chegar no atual momento evolutivo da veronesa? Ela começou a estudar os processos pelo mental soma, quer dizer, saiu da arte e saiu da religião. Então, por isso que ela cresceu depressa. E ela começou a trabalhar com o processo da substância extrafísica, o processo da morfologia extrafísica, da outra dimensão. Ela foi longe. Hoje ela domina isso com perfeição. Outra, ao saber que o gestor da empresa na qual trabalha tem operações irregulares e ilegais em seu nome, os quais ele obrigou alguns subordinados a operacionalizarem, devemos calar ou comunicar à empresa para investigar, pois no Código de Ética está bem claro que devemos comunicar à auditoria. Isso não vai criar mais problema ainda. O que o senhor faria? Eu denunciaria, se criasse algum problema, eu cairia fora da empresa. Ia viver debaixo do viaduto 6 meses, passar fome, mas depois eu não ia ficar sendo cúmplice de besteira. Escuta, a nossa vida atual vale por 15, pelo menos, da vida do passado. A gente não pode estar fazendo mais erro do jeito que a gente tinha, não. Fica muito ruim. Então, um erro daquele pequenininho que você fez na época do feudalismo, hoje equivale a 15 vezes mais. De modo que vão pensar nisso. Agora, cai fora dessa. Agora, é preciso avisar. Primeiro, fale com advogado sobre isso. A pessoa que você tem que procurar é advogado. Há alguns anos, mantive contato com o casal Kevin e Simone Delatour para a tradução do livro Projeciologia para o mandarim. Identifiquei e selecionei lá na China os tradutores qualificados para tão importante tarefa.
No entanto, não tive mais notícia dos tarefeiros do solo chinês. Gostaria de saber do interesse do senhor em dar prosseguimento à missão de verter para o mandarim a obra introdutória à projeciologia. Aguarde seu pronunciamento. Olha, eu estou de pleno acordo com você, se você puder entrar nessa. A Simone e o Kevin estão muito envolvidas com o processo do governo. Eles estão difundindo e aprofundando os dados do Confúcio na China. Estão cuidando só disso, mas eles não tocam na conscienciologia mais. Estão trabalhando só nisso. Eu tive notícia agora recentemente de uma pessoa que esteve com eles. Eles estão trabalhando muito, junto ao governo, e difundindo o Confúcio. Confúcio, o confucionismo, está na ponta atualmente na China. Então, eles estão muito enrolados, muito envolvidos com o problema. Estão trabalhando muito. Mas eles não estão pensando em tradução de nada. Se você entrar nessa, nós estamos aí. O que a gente puder fazer, vamos te ajudar. Sobre a tragédia na região serrana, é outra pessoa, do Rio de Janeiro. Se estando distante, que tipo de assistência podemos prestar além de donativo? Pensa positivo. Eu vi essas coisas todas, mando energia para lá, principalmente para os governantes. A própria presidente esteve lá com o governador falando da assistência que eles iam dar do ponto de vista federal. É uma boa coisa. O povo está assustado. Quando ela falou, tinha só 300 pessoas que tinham morrido. Agora já passaram de 519. Qual a forma correta de enviar energia mental positiva para ajudar a fortalecer aqueles que necessitam? É mandar energia positiva. Não tem outra forma correta, bolas. É para cérebro, manda a coisa. Escuta, Gisele, a nossa amiga falou, né? São 8 pastas vazias que são das minhas, tá? E o carrinho é seu. E qual a lição que nos ensina um drama dessas proporções, onde centenas de vidas humanas foram perdidas por descaso e ineficiência do gerenciamento do poder público? Aí o processo, em primeiro lugar, do poder público, está certo. Eu preciso de ver a parageografia disso. Mas existe uma outra coisa também, é o processo da educação. Agora, em terceiro lugar, é o próprio povo também. Eu queria te perguntar uma coisa sobre aquele negócio, isso aqui. Eu nunca usei um par de sapato tão bacana igual esse. A minha própria mulher fala, bola, eu nunca vi um sapato tão bem feito. Que indústria é essa, hein? Olha só, ele é tão granfino, ele é tão da aristocracia, que nem sabe o presente que me deu. Mas olha, é o máximo, esse negócio é o máximo. Sabe como é que é? Não, o nome é Fortiori. Você está querendo saber, Fortiori? Agora veja, ele é uma perfeição. E aqui é o seguinte, lá, eles estavam falando lá no papel que está escrito lá na caixa, aqui está falando, couro legítimo. Mas o problema é que ele é muito bem feito. Eu estive examinando, é uma peça muito bem feita, bem arrumado, realmente bem arrumado. Sabe? Agora, tem coisa que ele não entende. E tem esse negócio aqui, eu não sei o que é isso. Ó. Você está vendo aqui? Esse retângulo. Agora, ó, eu te agradeço. Estou me sentindo como se fosse um imperador. Melhorou a minha pré-Kundalini. Quer dizer, virei a pré-Kundalini de imperador. Você está entendendo? Com esse sapato. Impressionante. Agora, ó, esse é o meu número. Tem que ser maior mesmo. Tá, do tipo do sapato, sabe? E eu te agradeço, ó. Estou usando o sapato, você está vendo. Eu sou um cara que põe as coisas a funcionar. Tá bom? Eu estava de olho, esperando você entrar ali para falar nisso, para colocar o pé na mesa e mostrar. Fortiori, que é a marca do sapato. Realmente é impressionante, de bem feito. Tá certo? Hein? Não. Eu preciso de tempo, né? Isso aí eu não posso fazer. Sou muito bom. Agora, no mínimo, cada uma 2 horas. Isso aí, o meu tempo, você sabe como é brabo. Eu tenho um monte de serviço lá que esse povo me dá. Eu tenho que estar resolvendo o serviço deles. Mas vamos ver oportunamente, eu quero olhar com calma. E eu penso que tem coisa ali que eu já vi, mas eu vou ver com calma. Se eu já vi ou não. Obrigado mais uma vez.
Estou tentando melhorar as energias na minha casa. Gostaria de saber até que ponto fotos e cartas antigas podem atrapalhar o ambiente. É bobagem guardar fotos, guardar fotos? Você não quer falar alguma coisa sobre isso? Seria bom. Eu vou ler o resto tudo para você, mas fica aí já. As roupas que usamos na rua ou trabalho, eu trabalho em hospital, podem contaminar o ambiente energeticamente? Não, não é só energeticamente, não, é contaminar mesmo, literalmente. As minhas ficam no cesto dentro do quarto. Documentos, contas, essas coisas, pode ficar dentro do quarto que dormimos? De que maneira deve proceder? Se for possível também, poderia ensinar como identificar um bagulho energético. Aí, é para você. Olha, ela é especialista no assunto. Em janeiro vai sair a revista Scriptor, número 2, e vai ter um artigo só sobre bagulhos energéticos, né? Como que a pessoa pode fazer para identificar e se livrar. Agora, quanto às cartas e fotos antigas, tem que ver que tipo de carta que é, o conteúdo, de quem que era. Mas, em geral, se for dispensável, o ideal é jogar fora, né? Então, guardar só aquilo que realmente tiver importância, alguma importância histórica, de pesquisa, mas, no mais, tem que ver muita questão da funcionalidade. Você guarda os objetos com que função, com que objetivo, para quê? Só do ponto de vista sentimental, guardar por guardar, ou aquilo vai ter tem ou terá alguma utilidade prática? Muito bom. Assisti ontem a mega euforização. Gostaria de saber se os teletertulianos poderiam se conectar com o campo formado na euforização e de alguma maneira interferir nele. Isso pode acontecer? Poder pode tudo, mas quem manda são os amparadores que estão com a gente aqui. O resto tudo é secundário. Faça essa pergunta, pois noto que eventualmente até mesmo o senhor parece ficar surpreso com o efeito da autorização. Sim, por causa dos amparadores. Eles mudam as coisas, mas quem manda são eles, eu nunca sei. Eu sou sempre um cara surpreso com as coisas que os amparadores fazem. Isso faz parte do serviço. Agora aqui, nós estamos mexendo com o povo, não é só aqui no campo. Essa mega euforização, na verdade, não é uma mega euforização pura. Ela é assistencial com mais gente. Agora, gente, eu queria falar para uma pessoa que, olha, para você se identificar, presta atenção, eu não mando e-mail para os outros, eu falo no online. Então, você é a solteirona incompleta. Eu estou falando com essa expressão, acho que você vai saber quem você é, com quem que eu estou falando aqui. Solteirona incompleta. Nós vamos ajudar naquilo que nós pudermos. Agora, veja, eu acho que você devia tomar certas atitudes para encaminhar a sua programação existencial. O ideal, no seu caso, era chegar até aqui e fazer os cursos da Apex, que é a associação dedicada ao estudo da programação existencial. Nós ajudamos do nosso lado, mas para que a coisa caminhe mais, seria bom você mudar algumas coisas da sua vida, que a gente vê que você é uma pessoa boa, está bem intencionada, mas há certas coisas que precisam ser mudadas aí. Você está muito enrolado. Eu só quero te lembrar uma coisa para você ponderar. A gente faz as coisas com os outros até um certo ponto. Chega num ponto que chegou um limite. É uma raia. Aquilo, se você passar daquilo, você começa a ser cúmplice, comparsa. Isso vira uma coisa errada. É uma interpretação grupo-cargo. Olha bem se não é o caso de algumas coisas suas já estarem nesse limite, se julgar fora. Agora, gente, eu queria falar uma coisa fora de série aqui hoje, que está na Folha Online de ontem, dia 13. Foi colocado lá na Folha Online, que você sabe, Folha Online é da Folha de São Paulo. E é um artigo do Hélio Schwartzman. Foi colocado às 9h43 do dia de ontem. Ele é um articulista da Folha. Eu vou ler para vocês o negócio como é que é.
Estudo sobre premonição causa polêmica nos Estados Unidos. A figura é insuspeita. O nome é Daryl J. Bem, professor emérito de Psicologia Social da prestigiosa Universidade Cornell, em New York. Também já lecionou em Harvard e Stanford, entre outras instituições de elite dos Estados Unidos. Ele, entretanto, escreveu um artigo no qual afirma ter demonstrado a existência da percepção extrasensorial, a PES. Isso é, a capacidade de pressentir o futuro, aqui no caso. É o fenômeno da precognição. Entende? O processo antes. Agora, Bem relata, quer dizer, Bem é o nome do cara, tá certo? O nome dele é Daryl Bem. Então, Bem relata 9 experimentos nos quais coloca um total de 1.100 universitários para adivinhar o futuro. Eles tinham de realizar tarefas como predizer se uma fotografia vai aparecer do lado esquerdo ou direito da tela do computador, ou descobrir onde está a imagem erótica. Em 8 dessas 9 situações, sustenta o psicólogo, os alunos se saíram um pouco melhor que o autorizado pelo acaso. 8 em 9. Para completar, o paper foi aceito para publicação pelo Journal of Personality and Social Psychology, um dos mais influentes periódicos dos Estados Unidos nessa área, realmente é. Como não poderia deixar de ser, a notícia está causando polêmica. O New York Times dedicou uma parte especial com 9 artigos de opinião sobre a suposta descoberta. Eu precisava de arranjar esse New York Times. Esse aí eu desejaria ter. Se alguém aí tiver alguma chance disso. As blogosferas cética e parapsicológica estão agitadas também. Entre os cientistas mais ortodoxos, as opiniões também se dividem entre 2 extremos. Os que acham graça e os que estão furibundos. Está aqui o cara, escreveu furibundos. Você sabe que esse é um tipo de fúria da pior que tem, é o furibundo. Para os representantes da primeira categoria, é importante preservar a liberdade de acadêmicos seniores de investigar o que quiserem. Quer dizer, seniores, aí quer dizer os sêniores, em plural. Além disso, não há mal na publicação de uma pesquisa assim, pois seus resultados não serão replicados por nenhum laboratório, e ela cairá no esquecimento. É exemplo de várias outras tentativas de dar credibilidade à parapsicologia. Eu já falei para vocês que a parapsicologia foi para o buraco, porque eles começaram a ouvir só, foi no vácuo do processo da psicologia e outras coisas mais, deu nisso, a ciência convencional. Por enquanto, 3 tentativas de reproduzir o experimento fracassaram. Há outras em curso. Agora, veja, o próprio articulista aqui, o Hélio Schwarzman, já está falando aquilo que a gente está cansado de ver. Que eles combatem tudo. Eu estava falando isso aqui, sobre o processo da academia e da universidade. É isso aqui. Agora aqui, olha o resto do artigo dele. Cada vez mais presentes no mundo da ciência, os estatísticos têm sua própria linha de crítica. Um grupo liderado por Eric e Jan Wangemakers, da Universidade de Amsterdã, foi convidado para escrever uma revisão na mesma edição da revista, em que sairá o polêmico artigo. Para os holandeses, o professor emérito errou ao tratar dados colhidos de forma exploratória com um instrumental estatístico concebido para confirmar hipóteses. Ao fazê-lo, ele inadvertidamente superestimou as evidências contrárias à hipótese que o fenômeno não existe. Outros, porém, fazem críticas mais severas a Bem, e em especial ao periódico que decidiu publicar seu artigo. Para eles, a existência de PES é uma teoria extraordinária, e como tal só poderia ser publicada num journal, se fosse sustentada por evidências extraordinárias. Extraordinárias. Veja só, o último predicado que eles arranjaram adjetivo para cobrir a ingerência e ignorância desse povo. O que não seria o caso mesmo se as conclusões de Bem fossem aceitas pacificamente. Douglas Hofstadter, professor de ciência cognitiva da Universidade de Indiana, coloca o problema de forma veemente na página de debate do New York Times, entre aspas.
Se algo disso, a PS, fosse verdade, esse cara é um dos piores, mais materialista e mais burroide que tem nesse aspecto, eu conheço. Fosse verdade, então todas as bases da ciência contemporânea ruiriam. Nós estamos cansados de saber disso, por isso que eles não topam parar. E nós teríamos de repensar a natureza do universo. Veja, é como se ele comandasse o universo, isso é muito importante. A ciência convencional está mandando no universo. Por essa razão, publicar um artigo como esse é um ato muito grave. Isso foi ele que escreveu. Agora, continua o articulista. Pelo menos no que diz respeito à natureza do universo, Hofstadter tem razão. Se a PS é uma realidade, então o futuro afeta o presente, que é a retrocausalidade. O que torna urgente modificar todos os livros de física, segundo os quais o tempo é linear. O professor Ben, é claro, discorda. E, a exemplo de homeopatas e novos gurus, recorre à mecânica quântica para explicar seus achados. Quer dizer, ele está tentando fazer o que ele pode, que o povo vive falando, né? Ele também está usando lá o que ele está tentando ver se mostra. Mas agora, ó, esse é o melhor artigo dos últimos tempos que saiu sobre esse assunto. Quer dizer, quando a gente pensa que a parapsicologia está morta, aparece alguém falando alguma coisa. Estão querendo fazer exumação da parapsicologia. É uma pena isso tudo. Agora, os mais ignorantes da Terra são esses cientistas. Os mais ignorantes são cientistas fisicalistas. Para mim, tem muitos deles que são verdadeiros fascínoras. Por quê? Eles trabalham com mental soma, são pessoas racionais, até um certo ponto, mas não têm prioridade evolutiva de nada. São de cuspir. São de vomitar. Agora, é muito bacana isso aí. Agora, esse Hofstadter é sério. Agora, vamos ver o que é que a Size Cup está falando. O que é que o povo do James Randi está falando. Esse povo tudo é comprado, está cheio de dinheiro. O Washington segura tudo. Agora, tudo é os judeus, lá, o Pentágono e o Washington segura as coisas para tapar tudo. Por quê? Vocês pensam bem, se mudar a ciência de uma hora para outra, não tem mais dinheiro para fazer essas pesquisas, que é muita bobagem. Olha os negócios do Heine, onde é que ficou? Jogaram tudo fora. Olha os lugares da Brenda June, lá com o meu amigo, que eles tiraram, tudo foi por água abaixo. Esse trabalho todo, desde o século XIX, já tem mais de século, tem uns 120 anos que eles estão tentando mostrar essas coisas, do ponto de vista sério, e nada. Desde lá da época de 1880, e o negócio está desse jeito. Professor Valdo, o grupo de pesquisa onde eu trabalho, lá em Portugal, tem publicado frequentemente, regularmente nessa revista. Essa revista é muito conceituada dentro da psicologia social. Sim, ela é top. Nós sabemos disso. Agora, o cara conseguir escrever uma coisa dessa é o máximo. E o mais... Agora, ó, isso mostra que na revista também já tem gente saturada. O negócio é ver se parece que está chegando a uma saturação agora. E em conversas, em congressos internacionais, com outras áreas da ciência, este grupo, que é internacional, que tem publicado principalmente nessa revista, é dos mais exigentes em termos estatísticos. Mas olha, essa revista é boa. Agora, até é bom a gente saber que Portugal tem artigo lá dentro, não está tão doido igual Coimbra, né? Porque Coimbra está do século XIV, XII, XIII, está tudo atrasado demais o negócio lá, então isso é bom. Mas eu conheço algumas dessas pessoas, inclusive o Judd, que falou, que é um dos editores da revista, e a exigência é mesmo muito grande para se publicar nessa revista. E o mais interessante é que algumas das críticas que estão a acontecer são por causa da estatística. Mas os críticos... A crítica é tão severa, se fossem aplicar a todos os artigos de todas as revistas internacionais, tinham que deitar fora 60% dos trabalhos porque não eram estatisticamente significativos. Isso eu estou cansado de saber. Publicar ou perecer. É uma loucura, tudo é de cuspir. Eu falo, isso aí, eu nem leio mais essas coisas, porque se eu começar a ler demais, dá vontade de vomitar.
tanta sujeira que tem. É igual em filme americano. Acontece um negócio que é muito traumático, a pessoa vai para a pia para vomitar. Vocês já viram? Então, esse negócio aí é o drama medievalesco. Eu não aguento mais com isso. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês. Sobre esse aspecto, tem aqui o problema, que hoje é o dia do detalhe, eu vou dar mais um detalhe das coisas que eu de vez em quando falo aqui. Iconoclastia. Iconoclastia, quando a gente joga os ícones no buraco, quer dizer, o santo, a coisa sagrada, as besteiras que tem. Então eu escrevo o seguinte: com a Assange e a internet, estamos assistindo às vascas da agonia ou da morte do culto ao segredo existente desde a antiguidade. O culto ao segredo é um negócio do processo da politicologia. Todos os processos dos grandes poderes, os imperadores, os reis, tudo é baseado em segredo. É o culto ao segredo. Agora veja, os Estados Unidos não tem monarquia, mas é igual uma monarquia. Por quê? O Pentágono é a monarquia dos Estados Unidos, junto com os judeus que comandam lá a situação. Então, esse culto ao segredo, e qual que é a etnia que tem mais segredo? Judeu. O segredo é a alma do negócio. É a alma do negócio. Então, vocês vejam, vou ler aqui. Com a Assange e a internet, estamos assistindo às vascas da agonia, ou da morte do culto ao segredo existente desde a antiguidade. Pela primeira vez nós estamos vendo isso. Isso que esse homem fez na internet é o máximo. Não tem paralelo em nada que eu tenha visto na história contra o processo das besteiradas do segredo. Por quê? É o segredo que mantém o poder da pessoa. Aí do jeito que é feito. Ou a antidemocracia que existe. Tudo é um processo de segredo. Ô João, você quer falar alguma coisa? Aqui no verbete, na página 59, em legislogia, o segundo item, você pode falar um pouco mais dele? As leis da percepção regendo a acomodação dos objetos. O processo todo é o seguinte: nós temos que ter o nível de percepção correta para a gente colocar os objetos funcionando na nossa vida. De modo que há uma lei de percepção que rege a acomodação desses objetos. Aonde você usa, de que modo que você usa, como é que se aplica. A maioria dos objetos, eles são inertes. Então, eles estão colocados em um determinado lugar. Existe uma lei de saber onde é que eles estão. Por exemplo, isso que a pessoa perguntou sobre os objetos, os bagulhos. Ela não está sabendo acomodar os objetos. Tem no bagulho energético, é isso. Então, o dia do detalhe. Eu estou falando, foi muito bom você escolher isso aqui no início do mês de janeiro, que é hora de mudança, é início do ano. O Brasil parece que só começa a funcionar depois do carnaval, então é lá para março. Então esse agora é o período que a gente tem que fazer a preparação de melhoria, né? Depois do balanço. É depois do balanço, é isso. É depois do balanço energético dele. Hoje é dia 14, já está na hora, já estamos chegando à metade do mês de janeiro. Mas o que você queria? Você poderia, por favor, aprofundar a frase enfática? A frase enfática. O dia do detalhe é o bom hábito indispensável à consciência lúcida, dedicado à organização pessoal, mental, somática e psicomotriz. Veja bem, organização dela, da pessoa, do ponto de vista da cognição intelectual e também do movimento dela, o que ela faz, até fisicamente. Isso dentro da estrutura da programação existencial. Então, o dia do detalhe é um hábito muito bom, útil e insubstituível. As pessoas precisam fazer isso de vez em quando. Pegar o dia do detalhe. Se alguém aqui, o ano passado, não fez um dia para examinar os detalhes das suas incorreções, fissuras, lapsos, faltas, besteirada, está na hora de pensar nisso agora, que o ano está começando. Essa ligação com a PROEX, é lógico que a auto-organização mental somática tem a ver com a PROEX, né? Eu queria saber alguns detalhes aí. Tem lógica aqui, mas
Tem lógica. Esse detalhar em relação à PROEX, que eu gostaria de saber. Por exemplo, uma pessoa, ela pode perguntar do jeito que uma pessoa me perguntou. Nessa questão, por exemplo, do tiro de detalhe, ele deveria começar a ver o quê? Eu virei para a pessoa na hora e falei assim, olha, uma coisa muito séria que tem atualmente, principalmente no nosso país, que é um país tropical, é o processo da água. Como é você, eu perguntei para ele, como é você com a garrafa d'água? Qual a sua relação com a garrafa de água? Hoje em dia, nós precisamos de estar bebendo água. Agora nós estamos no verão, nós temos que aumentar a nossa capacidade hídrica. O nosso corpo tem no mínimo 65% no mínimo de água. Então começa por aí. Como é o seu relacionamento com a garrafinha d'água? Eu não estou falando lugar que você bebe a água, na geladeira, nada disso. É a garrafa d'água. Vocês já viram que eu estou sempre com a garrafa d'água nas minhas coisas, né? Isso há muito tempo que é assim. Eu vou almoçar, eu tenho uma garrafa comigo. Aqui tem sempre uma garrafa comigo. Eu saio, às vezes estou andando, eu tenho uma garrafa comigo. Eu vou andar na cidade, saio do restaurante, às vezes eu estou com a garrafa na mão. Depois o povo vem falar, qual o seu segredo de ter a sua testa mais ou menos limpa? Eu falo assim, uma das coisas é hidratar. Você bebe água? Olha lá, estão começando a beber água, já falei. Tá certo? Então, vocês vejam bem, começa pela água, uma coisa simples. Eu estou pegando um negócio que pega todo mundo, não tem jeito. Uma garrafinha d'água, um negócio seríssimo isso aí. Então, pensem bem o dia do detalhe e a sua relação com a garrafa d'água. Tá certo? Para começar. O resumo, eu vou perguntar, não sei, o resumo seria focar toda a auto-organização mental somática, psicomotriz. Não, começa pela garrafa d'água, depois você vê o resto. Mas no dia eu a dia... estou dando um exemplo para desencadear o processo, detonar o serviço, a atividade. Mas essa auto-organização, a gente tem que focar a PROEX, não é? A PROEX não pode ficar desligada disso. Não, mas agora é preciso mostrar os detalhes. Por exemplo, nessa questão da água, eu às vezes mostro os detalhes. Qualquer mulher pega o braço e faz assim, ó. Se ela vê que a pele quadriculou, ela está desidratada. Você está entendendo? Então, é só fazer. A experiência é facílima. Se ela vê que quadriculou, não interessa a idade. Só isso aí mostra que está usando pouca garrafinha. Mete a garrafa na boca, é o jeito. Uma outra coisa, não precisa ficar com frescurites de estar sempre com um copinho junto. Não, a garrafa hoje, do jeito que ela é feita, não pega nada. É só saber mexer com isso. Olha lá, pode tomar assim, ó, diretamente. Então, ó, pensem nisso. Eu estou lembrando porque lá fora está a 45 graus à sombra. Aqui dentro está a 22. Quer dizer, lá fora está o dobro da temperatura que é aqui. Nós estamos em pleno verão, está 45 aqui. Agora aqui outra pergunta. Em sinergismologia, página 58. O sinergismo parapsíquico favorecendo o pico da hiperacuidade pessoal. Poderia comentar o fato do parapsiquismo favorecer essa hiperacuidade? Existe algum outro recurso pessoal sem ser o parapsiquismo? Olha, eu acho muito difícil arranjar alguma outra coisa que seja superior ao parapsiquismo para aumentar a hiperacuidade da pessoa. Vocês lembram de alguma coisa? Pode ser? Ô Arlindo, você lembra de alguma coisa? Ou Adriana? Ou Kátia? Eu acho difícil. Porque o parapsiquismo eleva o processo da hiperacuidade, a agudez do processo ao máximo, porque mexe com a multidimensionalidade. Como é que fica? É o top. Vamos dizer, atinge os cons magnos de percepção. Não é isso? Eu não vejo outra saída. Você vê alguma saída para isso? Agora, nós temos aqui
No manual da TENEPS, página 78, contrastabilidade. O senhor pode explicar o que reforça ou contribui para a verificação de valores veritativos factuais? Isso aqui está, manual da TENEPS, 78, 12. Item 12, contrastabilidade, né? Teoria, metodologia, contrastabilidade. Reforça a contrastabilidade ou contribui para a verificação real dos valores veritativos factuais. Essa expressão, valores veritativos factuais, isso é clássico dentro do processo da ciência. São aqueles valores de verdade e factuais, quer dizer, objetivos que existem, que estão na cara da pessoa. Então, o problema todo, senhor, a significação aqui é o seguinte: isso reforça e contribui para a verificação desses valores básicos. Por quê? Nós todos temos valores na nossa vida. Agora, nós temos que procurar aqueles que sejam veritativos, quer dizer, ou seja, o que é isso? Aqueles que são reais, que são de verdade. E outra coisa, factuais, que são fatos, são ocorrências palpáveis, concretas, diretas da situação. É isso que nós estamos falando aí na questão do manual da TENEPS. Agora, veja bem o que você lê, todo o tópico lá do manual da TENEPS, para a pessoa entender. Tenho 26 anos de idade, faço diariamente trabalho de mobilização energética. Interiorização e exteriorização de energia, com o intuito de entender os processos energéticos e promover o autodesassédio. De uma semana para cá, estou vendo um foco de luz vermelha do tamanho de uma bola de ping-pong. Posso vê-lo tanto do olho aberto quanto fechado. O que pode ser isso? Isso é problema do olho, não tem nada que ver. É um processo oftalmológico. Isso aí pode ser alguma coisa na base dos processos das moscas volantes, algum problema às vezes de falta de comida. Tem várias coisas que tem nisso. Agora, o problema aí é examinar. Isso aí é um processo oftalmológico. O jeito que está mostrando aí está bem claro. É aquilo que o povo chama de mosca volante. Começa assim, pode dar até uma hemianopsia. Outro, estive assistindo um filme muito antigo chamado O Manto. Nele é relatada a transformação pessoal das pessoas que têm contato com o manto que pertenceu a Jesus. Nos estudos que fez sobre fenômenos, o professor encontrou casos de objetos pessoais carregados de energia que causam benefícios? Não, todo objeto ele pode reter energia. Essa energia pode ser positiva, negativa ou de qualquer jeito. Aí varia infinito. Tem uns que às vezes não, tem até o contrário também. Existem aquelas joias que todo mundo que teve com a joia acabou tendo acidente bravo. Por quê? A joia é um meio de acesso dos assediadores para vampirizar o possuidor da joia. Isso tem tudo por aí. Tem fatos, etc. Isso tudo é real. Caso positivo, poderia comentar, se possível, citar algum caso conhecido. Pois é, eu estou citando esse, por exemplo. Pensa bem, essas joias malditas, como eles chamam. Aquelas que a pessoa começa a andar, a mulher põe alguma coisa nela, daí a pouco ela fica com asma. Dá um negócio nela. Eu já vi vários casos desses. Agora, a energia, a gente nem chega perto. Outra coisa, existe aquele caso que aconteceu comigo, lá perto do Largo de Como, da casa da minha amiga, que pediu para entrar e limpar a casa. A hora que eu fui abrir na porta de um dos quartos, falei assim, aí eu não entro. Eu falei assim, mas por quê? Aí eu estendi a mão assim para mim e falei assim, por causa daquele negócio que está lá, ó. Olha lá, parece uma mulherzinha, um negócio que tem ali, parece uma deusa. Aí a mulher entrou lá, pegou a deusa, um negócio dessa altura. Falei assim, ó, se eu fosse você, enterrava isso o mais depressa possível, bem fundo, para ninguém pegar, o mais perto possível. Falto, isso vale milhares de dólares. Falei assim, possivelmente isso aí serviu de algum processo bravo de morte de gente. Eu falei assim, não, realmente foi. Era dos processos da América, aquela pré-colombiana, que aquilo era um tipo de deusa lá dos processos deles. E a gente não sabe lá, eu nem quis pegar no negócio. A energia é tão negativa que a hora que eu abri a porta eu senti que o negócio estava irradiando de lá.
Agora, então, por aí vocês vejam como é que essas coisas existem, não tem jeito. Uma outra coisa, a escultura, a estatueta, era caríssima. Ela me falou na ocasião que aqui devia valer, no mínimo, uns $18.000, para começar. Eu não sei, né? Não sei, eles compraram muito caro. Foi em auction, em leilão. Então, por aí vocês veem, em leilão tem muita besteira. É muita coisa, bagulho energético em leilão. Eu já vi, porque eu mesmo participei de leilão. Uma vez eu fiz leilão só com as minhas peças que eu tinha em casa. E com o tempo eu fui acumulando, porque você começa a comprar uma biblioteca inteira, compra aquilo, aí vem a opção de bagulho. Agora, tinha coisa boa no meio. Entende? Eu fiz. Por exemplo, havia tela, que eles mesmos deram dinheiro, havia joia que me deram, você está entendendo? De muito valor, eu não dá mínimo valor para aquilo, mas tudo positivo. Tinha uma tela até muito bonita que eu queria conservar, mas ela, como mexia com o processo de monarquia, eu não queria aquilo na parede, mas na minha casa. Um telão enorme que me deram, sabe? Que era herança de uma pessoa, coisa do século XIX. Muito bem feito. Deu uma nota no leilão. Eu passei aquele negócio todo lá e depois comprei um monte de livros. Muito desses livros que tem aí por causa dessas coisas. Trocar uma coisa por outra. O leilão, às vezes, ajuda nessas questões. Entende? Agora, certas coisas eu queimei, que me deram, que era bagulho mesmo, inclusive tela. Tem algumas que eu nem quis vender, nem nada. No entanto, tinha valor. Mas não valia a pena. Valdo, tem um filme aqui, na letra A. Sim. Tem um filme sobre bagulho energético que é bom. Chama-se O Violino Vermelho. Você mesmo me indicou uma época. Como é que chama? O Violino Vermelho. Ah, sim. Quem é mais que está estudando aí o dia do detalhe? É você? Eu queria voltar naquilo que você comentou do artigo. Você falou do Heine, né? Do Heine. A questão da parapsicologia. Como é que você avalia o trabalho dele? Qual é o saldo que ficou, do ponto de vista da ProEx, evolução? Eles fizeram força, mas tudo foi por água abaixo, né? A própria American Society, hoje eu não vejo muito esforço de nada. Cadê a parapsicologia do Brasil com as coisas todas? Eu não vejo nada disso. É muito difícil. O dinheiro segura o poder. O poder acaba, massacra essas coisas todas. Todas as iniciativas são massacradas. Eles não deixam aparecer. Professor? Agora, os caras têm razão de falar isso. Agora, eu creio, viu, lógico, que esse século nós vamos ver esse negócio mudar. Isso é bem possível acontecer. Lá pelo fim desse século, é bem possível que a ciência vai ficar abalada pelas coisas deles. A hora que eles começarem a estudar mais a astronomia, o processo das colônias extraterrestres, entende? O problema aí desse estudo mais detalhado que eles estão fazendo, igual a nanotecnologia, a geneterapia, a geneterapia, isso tudo aí vai criar algum problema básico nessa história. Agora, para mim, vai ter a lei do retorno. Eles vão atrás disso tudo. Agora, nessa ocasião, eles vão ver que muitas coisas nossas que não estavam falando tanta besteira. Entende? Vão reconhecer. Aí eles ficam com a vovozinha dele, né? Professor. Nós já estamos noutra. As nossas vovozinhas já são outras. Professor, no B. Aqui no B. Professor, continuando esse assunto do artigo, acho que como esses fenômenos são naturais, eles vão periodicamente ficar vindo exposto em publicações, mas os críticos vão sempre tentar segurar. Agora, eu acho que a solução disso é desenvolver tecnologias que tenham uma aplicação prática e as pessoas usem. À medida em que existe uma aplicação que possa ser utilizada, por exemplo, aparelho médico para melhorar o nível de energias de uma pessoa, por exemplo, segurar, usando bioenergias, alguma interação, ou então uma nova interface entre a pessoa e o computador. Sei, o que tem que ver uma coisa com outra? Uma vez que um aparelho como esse seja desenvolvido, não importa se não interessa, críticos critiquem, eles vão ser utilizados. O utilizados. problema é que aí não tem aparelho. Aparelho é materialismo, é besteira, tem que esquecer isso. O problema nosso é entender o processo consciencial nosso, a sobrevivência nossa, nós não morremos. É isso que é importante. E é isso aí que o homem está falando, porque a hora que começar a ver
que uma pessoa pode ter previsão do futuro, que é o Heine, ele mostrou isso tudo, não adiantou nada. Agora, tem gente, esse cara deve ser também da nova geração, esse bem, deve ser da nova geração. Então ele está entrando já porque ele é igual que todo, está saturado desse negócio, já deve ter visto alguma coisa. Então o problema nosso é levar todo mundo a fazer pesquisa individual. Não adianta isso que a ciência quer. Tudo mostrar para todo mundo, tudo que tem que mostrar para todo mundo. Isso é tolice. Outra coisa também que é uma tolice enorme, é o processo de você fazer uma pesquisa não participativa. Isso é bobagem. Uma pessoa só de chegar perto já chegou com a energia, com o pensamento dela, com tudo que está ali, já está participando de qualquer coisa, tudo é participante. É impossível neutralizar a força do pesquisador na pesquisa que ele faz, no objeto de pesquisa. Então, isso é a maior falácia da ciência. Há 60 anos eu já falava nisso. E eu já tinha ideia que já vinha do século XVIII, XIX, das minhas leituras. Tem livro aí, tudo sobre isso. Walter, na verdade, o que a Conscienciologia está propondo é uma revolução epistemológica, né? Tem que Total, abalar. total. Que acho que, entendeu, Ivan? Que não é. É uma revolução Senão a gente- geral. senão- E outra coisa, o povo fica danado da vida. Tem até amigo meu, atual, que fica danado da vida na hora que eu falo que a Conscienciologia é a ciência das ciências. E banana pro resto. Ficam danados da vida. Tem cara aí, que de vez em quando está até aqui conosco. Por aqui. Está danado da vida quando ele fala isso. Mas veja, I'm sorry. Pois é. Isso aí é o cara que falou para mim, eu vou te contar. Uma bobagem, né, dele? Um cara lá de Goiás chegou lá, e depois virou para mim as coisas todas, no Centro da Consciência Contínua. O último que falou mais sério foi ele. Assim, Val, esse povo todo, você tem mesmo que ter muita paciência e abençoar todo mundo. Agora, todo mundo vai ter que bater na sua mão um dia. Vai comer na sua mão. É assim que eles gostaram de falar lá em Goiás, sabe? Não, ele vai ter que vir aqui e comer na minha mão. Assim que você fala assim, esse povo todo vai comer na sua mão ainda. Eu assim, mas é isso que eu não quero. E aí eu fui explicar para ele, mas por que você não quer? Pelo seguinte, eles vão comer na minha mão, ou seja, vão atrás da gente, depois que já teve a vida, que as coisas todas fizeram até guerra de novo, em nome disso e daquilo, e agora estão atrás da gente para a gente socorrer. Então, o negócio nosso era evitar esse socorro a posteriori, fazer agora, e não o efeito imediato depois, entende? Então, o negócio de comer na mão é uma das maiores ilusões que tem, porque só vai dar mais trabalho. Eu tenho um colega que é professor universitário, nascido na Romênia e também imigrou para os Estados Unidos, mas eu conversei com ele, ele não conhece ninguém que tenha vivenciado um fenômeno parapsíquico, nem ele vivenciou. Agora, não tem como conversar, não tem um diálogo. Comigo já aconteceu o que você pensar que aconteceu. A melhor da história não é isso, não. É a hora que eu vejo lá o Reagan, que eu vou lá em Princeton, e ele tinha 5 milhões de dólares, estava fazendo as pesquisas. Pesquisa de computador, pesquisa disso, tudo para ver essas coisas. Isso lá em Princeton. Agora, nós vamos almoçar aquela coisa toda, então eu começo a falar com ele sobre energia e mexo na energia com ele. E faço aquele negócio das 48 horas, mas assim, sinteticamente em cima dele. Aí o cara embiruta. Não, eu vou deixar isso tudo aqui e vou com você para o Brasil. Eu falei, de modo algum. Você começou o negócio, você tem compromisso. Não sou eu que vou entrar nessa, ver o que você faz. O David, ele está trabalhando até hoje fazendo pesquisa. Parece que mudou de universidade, não sei o quê, mas está levando. Era um dos top da... Ele tem cara de cientista louco. É uma cabeça, sabe? O cara é super dotado, fora de série. Agora eu falei com ele, o dia que essa coisa emancipar, que você se liberar dessas coisas, você aparece no Brasil, vai trabalhar comigo. Aí vão mexer no estado vibracional, nas coisas todas que você tem. Agora, ele sentiu, João, na hora que ele estava fazendo, almoçando junto com ele, nós dois, sabe como é que é? Lá na universidade. O Dean Rader? Sentiu tudo, mas não dava para ele. O cara endirutou na hora. Eu assim, calma, você já sabe que essas coisas são reais.
olha bem o que você vai fazer com isso. Vê bem. Ele está trabalhando até hoje. Eu vi agora recentemente artigo dele saindo. O Raven. Ele é fora de série. O Wagner conheceu ele com a turma. Ele é dessa turma da parapsicologia, gente boa. Igual a Brenda June, esse povo todo. Grandes caras. São personalidades fora de série. Mas veja, dentro desse ambiente não vai. Agora, tem coisas dessas que são revoltantes. Mas a gente não pode revoltar, você não pode brigar com a pessoa, não pode dar um tapa na cara dele, não pode fazer nada. Então tem aquele cara que chega e fala assim, Val, eu, depois de observar tudo que você está fazendo, olhando sua vida, vendo seu exemplo, eu te dou razão em tudo. Assina embaixo sem nenhum papel. Tudo virtualmente. Você tem razão. Mas eu não posso fazer nada. Como é que vai ser a minha biografia? Meu filho. Agora tem o meu genro que entrou nessa. Tem a outra coisa. Como é que eu vou? Eu vou julgar esse povo tudo no buraco? Não, você não vai. Olha, nós nos encontramos nas quebradas da evolução. Tchau para você. Quer dizer, a hora que chega num certo ponto, a pessoa não pode deixar o osso. Ela é Rottweiler. Então eu falo, esse povo dá uma cachorrada. Dá uma mordida, você está entendendo? Nunca vai soltar. O osso fica. Eles não deixam o osso. Não tem jeito. Agora, então, quando é que isso vai acontecer? Agora, tem uma esperança muito grande aí. É o Sam Harris, esse é o Hitchens, o Dawkins, porque estão começando a trabalhar para mostrar a verdade das religiões. Eles vão acabar dando tiro na culatra. O negócio vem para eles, que vai pegar a ciência do mesmo jeito. Porque ciência e religião, embora é uma coisa só. Essa ciência convencional com a religião que está aí é tudo fanático, de um lado e do outro. Pois é. Então agora esses dogmas vão acabar falando, vão bater em alguma coisa. Pode ser que isso aí seja o início do fim. Tudo é possível. Eu sou 100% favorável a esse povo, Sam Harris e companhia. Muito bom. E agora o Assange é outro. Veja, é a primeira grande contribuição da informática para os nossos processos. Queria que se aprofundasse essa questão do abalo da ciência no final do século, em relação também que é tudo. Os fenômenos aí são individuais no nosso caso, né? Como que isso vai abalar? Não, o Assange, ele está assanhando o processo do segredo. É o Assange, assanhar. É o Assange. Então, veja, ele está assanhando o processo do segredo, vai acabar com isso. Por quê? O segredo do Pentágono, o segredo da diplomacia americana está junto dos judeus com dinheiro que combate a parapsicologia. Você veja bem, o Pentágono se servia desses sensitivos e via que eles funcionavam. Mas nunca ninguém registrou e assinou isso. Outra coisa, um monte deles também viram objetos aéreos não identificados. Todo mundo tirou o corpo disso, fora. Agora parece que já tem um país aí que está querendo colocar os segredos, todos que eles têm guardados sobre esse assunto. Então vamos ver o que vai dar de ufologia, de parapsicologia, entende? Tudo isso vai sair. Como é que vai ficar? Que eles vão explicar agora, sem muita teoria boboca, a experiência da quase morte. Isso tudo está aí. Eles se tapeiam. Então ele fala assim, eu finjo que eu estou falando a verdade. Você finge que está admitindo tudo que eu estou falando. E por aí fica. E o negócio vai enrolando, geração em geração. Porque a ciência ela quer a evidência generalizada para todo mundo. Pois é, é universal que chama. No nosso caso... No nosso caso é individual. Eles não querem nem admitir uma abordagem na nossa teoria. Mas, então, o individual, eles já colocam 1001 obstáculos para isso. E não fazem a experiência por eles. Não... Quer dizer, você quer a maior burrice do que essa? Você está entendendo? Quer maior burrice do que a pessoa não estudar a si própria? Ela vai estudar o penteiro de um bichinho do mar Mediterrâneo, mas não estuda os próprios temperos dele. Mas não há caso. Como é que fica isso? Não há caso. É incrível o negócio. Não há casos de parafenômenos que podem ser evidenciados em geral. Existem, né? Mas isso eles tapam, eles estão com isso também, não é?
Agora, o problema todo é o seguinte, eles abafam tudo que vem e tem a lei da mordaça. Cala todo mundo. Esse homem, por exemplo, esse bem, eu tenho até pena. Se eu pudesse, eu ia lá conversar com ele, dar força para ele, como é que está, como é que você pensa, de que modo que é. Esse homem é um herói para mim, é o meu ícone, é o ídolo. Você está entendendo? É dos caras que faz força. Pelo menos romper uma barreira, temporariamente. Agora, mês que vem já abafaram tudo dele, colocaram ele na rua, ou coloca ele tomando conta do arquivo. Você está entendendo? Acaba com o dinheiro para as pesquisas, tudo isso. Ele nunca mais vai ter dinheiro. Professor, eu assisti uma apresentação do Dean Radin em uma universidade. Eu acho que os argumentos, ele não usa autopesquisa, eu acho que os argumentos dele não são fortes o suficiente para fazer um caso, na minha opinião. Para fazer o quê? Para fazer o caso da existência do fenômeno psíquico. Ele não tem argumentos fortes o suficiente, na minha opinião. Não, mas isso aí é conversa fiada. Se você for ver as coisas desde o século XVIII, historicamente, tudo isso está provado há muito tempo. Outra coisa, você começa a mexer com energia por você mesmo, você vê tudo por você e dá uma banana para todos esses resultados desse povo todo. O problema é isso. É você. Agora, as pessoas não querem priorizar o seu próprio trabalho. Entendeu? Elas querem ganhar dinheiro às custas da universidade. Val, a psicologia cometeu um erro grande porque queria ajustar o seu objeto de estudo e metodologia à física, que tinha como referência é besteira. Ciência. Justamente. A mente é uma coisa. A gente não pode cometer a parte o mesmo física erro. É outra coisa. A psicologia gosta muito da palavra mente, mental. Mente é uma coisa. Agora, eles mentem na hora que entra numa dessas. E fica igual aos outros. Agora, para a psicologia, por exemplo, a psicologia transpessoal. Quer dizer, abafaram tudo. E eu falei desde o início, eu não admito nada disso aí. Para mim, isso tudo vai para o buraco. A vaca vai para o brejo. Aí, meus amigos, as pesquisas todas que eles fizeram, os negócios que eu participei, cadê as coisas que eu fiz? Cadê os monte de filme que eu tirei dos processos de efeito físico? Ninguém nunca mostrou. Eles devem ter queimado aquilo tudo. Agora, eu acho, desde o início, lá quando eu tinha 16 anos, que eu comecei a ver o processo de ectoplasma, aquela coisa toda, eu falei assim, isso aqui, eu não vou entrar para mostrar isso para ninguém. Eu vou tentar entender isso para melhorar o processo da evolução. Eu estava certo. Estamos seguindo aqui com o nosso caminho e deixando essas coisas todas para lá. Porque não adianta. Não é por aí. Agora, viva o bem. O bem está criando algum benefício. Pelo menos é uma voz que saiu do túmulo. Eu pensava que esse povo todo já tivesse enterrado. Já apareceu mais um. É uma exumação. Tenho 29 anos, moro sozinha e tenho uma vida financeira relativamente tranquila. Este ano inicio a faculdade de psicologia. Estou me organizando para começar a TENEPS. Já determinei o horário, 2h30 da tarde, depois da tertúlia, no qual estudo o manual da TENEPS, treino a mobilização de energia e faço autorreflexão. Posso considerar esse processo como uma preparação para a TENEPS, pré-TENEPS? Posso fazer esse treinamento sempre no mesmo horário? Olha, se você tem confiança em você, você faz no mesmo horário. Agora, se você não tem confiança ou medra, muda o horário, porque senão os assediadores vão pegar você. Tem uma cachorrinha que mora comigo, e quando fecho a porta do quarto para treinar a mobilização de energia, ela fica latindo e chorando, inconformada por ter ficado do lado de fora. Ela pode ficar comigo dentro do quarto durante esse treinamento? Não. Você coloca ela no fundo, lá naquele quarto da máquina de lavar, fechada. É o melhor que você faz. Não ponha não que o negócio está para trás. Quais as diferenças entre o dia do detalhe e o dia da arrumação? O tema não seria o mesmo? Depende de você, né? O meu detalhe, por exemplo, é diferente do da arrumação. Eu tenho os detalhes que são muito mais sérios do que isso. Agora, voltando aqui ao negócio da cachorrinha, eu queria só lembrar uma coisa que eu passei assim rápido. Tenha cuidado, não coloque a cachorrinha com você, porque se você estiver assediado, quem vai levar na cabeça vai ser a cachorrinha. Faço coleção de vinil, compro os em sebos. O que o professor acha? É um bagulhão energético? O ideal seria me desfazer?
coleção de vinil. O que é que são esses vinis? Quem é que é especialista nisso? Não. Eu sei, mas sobre o quê? Mas é isso que eu estou perguntando. O que é? Agora, é sempre música, né? Não é filme, não, né? É música, né? Sempre é música. Quando fala assim, é sempre música, né? É isso? Hein? Agora, ó, uma coisa boa, ele dá para o Museu da Imagem do Som. Ou se não, aqui para a Holoteca. Dá para a Holoteca. Os pequenos detalhes de nossa vida são os que realmente contam. De que forma a Conscienciologia pode nos mostrar como perceber os detalhes? Olha, seria bom ver tudo que eu já falei de detalhes. Pega o CD-ROM e coloca lá o find, a procura, a busca. Coloca detalhe. Você vai ver detalhismo e tudo mais. Eu quero lembrar você que todo verbete nosso tem uma divisão chamada detalhismo. E atualmente nós estamos levando cada detalhismo dessa divisão, tem no mínimo 11 máximos, os novos que nós estamos fazendo. Já tem 109 ao todo, tá certo? Faço a TENEPS às 6 horas da manhã. É normal dormir e acordar várias vezes na TENEPS? Ou devo verificar se estou dormindo o suficiente no dia anterior? Tanto a cor como o outro você tem que ler. O senhor poderia explicar com mais detalhes o que geralmente acontece com o tenepsista nos 6 primeiros meses da TENEPS? O caso é o seguinte, se a pessoa não se preparou, vai levantar poeira. Então, se ele é negativo, vai dar uma porção de acidente de percurso da pessoa, porque os assediadores não vão querer que a pessoa mude. Agora, se ele se preparou, a vida dele é positiva, não vai acontecer nada nos primeiros 6 meses. Agora, ó, isso da pessoa passar os 6 meses de liso assim, é exceção. A regra geralmente não é essa. A maioria, mais de 51%, acontece alguma coisa. Que às vezes a pessoa esqueceu no preparatório dela de algum detalhe que ela não ligou. Outra, sou psicólogo e trabalho bastante para casais. A sexualidade é um assunto constante nos meus atendimentos. Na tertúlia de segunda-feira, o senhor falou sobre fantasia sexual e foi muito esclarecedor. Trabalho as energias durante as consultas, mas sei que preciso estudar a esse respeito. Contudo, na bibliografia tradicional, a fantasia colabora para o bom desempenho sexual. Na bibliografia do IPC não tem contado muita coisa sobre o assunto. De que forma posso assistir melhor as pessoas que me procuram a esse respeito? Gostaria de saber o que parou com o curso que você ministrou durante... por que parou com o curso que você ministrou durante 15 anos? Porque mexer com sexo é um negócio de bicho. Estou mexendo com o bicho homem e o bicho mulher, é a fêmea e o macho. Eu tive que trabalhar nisso, porque o povo era muito jejuno. Senão eu não reunia esse povo todo que tem aqui. Mesmo assim, muitos também eu fiquei livre deles, porque eles foram embora, que eram muito sexistas. É o sexismo, né? É excessivo. Então isso é negativo. Primeira coisa, entre todos os temas que a gente vai dar num determinado curso, o mais difícil de você sustentar com equilíbrio é sobre sexualidade. Por quê? Tudo quanto é requisição negativa vem em cima de você. Eu fiz isso 15 anos porque eu tenho as costas largas. Sou especializado no processo, estudei isso demais. Eu fui estudar processo de sexo até em Hollywood, não é todo mundo que fez isso. Se eu fosse contar todas as coisas que eu sei a respeito daquilo que eu vi, que eu assisti, que acompanhei, que é uma coisa de doido. Agora, 15 anos eu expus a situação. Tem gente que assistiu esse meu curso 3, 4 vezes, para poder entender certas coisas. Eu dava, no mínimo, a apreciação de 99 temas diferentes na ordem alfabética no meu curso. Então, isso aí esclareceu muita gente, por isso que o povo está aqui. Agora, ó, eu só vou te falar uma coisa séria. O que eu falava básico era isso. É bom a gente estudar sexologia durante algum tempo, por exemplo, e você pensar naquilo alguns minutos por dia, ou seja, meia hora. Depois você tem 23 horas e meia para pensar em outras coisas fora do sexo. Por quê? Uma boa parte da humanidade só pensa nisso. Então é necessário despejar, eliminar
fazer a exaustão do processo sexual da vida da gente, que é demais. A primeira coisa, então, que eu recomendo é o sexo diário a partir disso. Agora, veja, no seu caso, seria bom você estudar os livros do Alex Comfort e pegar também todos os livros sobre técnicas de sexualidade, que hoje tem uns livros mais avançados sobre esse assunto. Leia aqueles que interessam, que seja, tira uma média do processo, que você vai ter tudo por aí. No caso de um bagulho energético, em que casos é melhor destruir o objeto ou enterrá-lo? Aí depende do objeto. Me mostra o que é e a circunstância dele. Me dê o pedigree do objeto que eu vou te falar o que você deve fazer com ele. Tudo a gente tem que ver a biografia do objeto, o pedigree dele, o currículo vitae. Tudo a gente tem que ver por aí. É o passado do objeto para ver como é que ele é. Então, me mostra aí um negócio que eu falo o que acha. Agora, ó, existe uma regra básica que serve para isso, você não precisa me perguntar, nem perguntar a ninguém. Na dúvida, fique livre do objeto, o mais depressa possível. O melhor é enterrar. Agora, se você estiver, às vezes, no mar, num lugar muito bacana, etc., se a coisa é pequena, não vai poluir tanto o mar. Joga bem no fundo do mar. Aquelas super cavernas lá no fundo, que aí ninguém vai pegar isso tão cedo. Professor, É uma saída. aqui eu queria tirar uma dúvida sobre alguns objetos de origem chinesa. O senhor conhece o baguá, que mede os pontos cardeais, inclusive que orienta posição de construção de casas, situações. O senhor conhece, né? Essa é uma ciência, não sei se chega, não é nada comprovado, mas traz algum bagulho energético nesse início? Há coisas japonesas e chinesas que são de obra de arte fora de série. Por exemplo, bonsai, ou bonsai, como eles gostam de falar. Eu sou contra. Você fica fazendo de uma árvore, que é um ser vivo, uma pessoa aleijada. Sou totalmente contra isso. No entanto, o povo fica aí batendo palma, tem um dinheirão danado, faz a árvorezinha toda bonita na frente da pessoa. Uhum. Eu não vejo não tem fundamentação nenhuma, racional, né, para objetos iguais a esse. Uhum. Bonsai, para mim, é bagulho energético. Eu falo sobre o baguá, né? Que ele fala Pois é. assim, por exemplo, Agora, postura do você posicionamento veja o que da é. casa, norte, sul, leste, oeste. Eu já contei aqui o caso daquela nossa amiga, que eu fui na casa, que ela estava mudando a moradia, então acertou tudo. Nós fomos lá para almoçar. Aí ela me pede para dar uma olhadela em tudo, para ver como é que estava a energia. Eu falei assim, ó, está tudo bem. A única coisa difícil é o que está aqui junto dessa mesa aqui de baixo. Eu falei assim, nossa, isso aí é uma coisa preciosíssima. Isso aí veio da fazenda. É onde eles matavam os porcos lá na fazenda. Então foi feito um objeto especial para aquilo. Agora, veja, eu não sabia de nada, só senti que a energia era negativíssima. E aquilo estava na sala da pessoa. Entendi. Ornamento. Entendi que não importa o posicionamento, importa o objeto em si e O toda a objeto energia. em si tem que ver. Vamos com calma. Uhum. Olha, tem aquele outro objeto lá da Califórnia que eu falei, eram 2 vasos. Eu cheguei e falei assim, eu nem quero chegar perto desses vasos, dá um jeito nisso. É só chegar aqui, eu começo a ouvir o povo que estava morrendo, numa tragédia terrível. Eles foram olhar, era de um terremoto, o povo estava morrendo, sobrou aquilo. Eles pegaram os cacos dos vasos e fizeram outros vasos com os cacos. Uma obra de arte lindérrima. Mas do vaso estava saindo os gritos dos caras até hoje. Que energia que não estava ali. Os gritos lancinantes. Eu falei assim, por que tem isso? O que houve com isso? Eu disse, não, isso aí veio de um terremoto. E mostraram o negócio do terremoto, como é que foi e tal. Eles sabiam. Eu falei assim, ó, eu não dou curso aqui com esse negócio, vocês tiram isso daqui. Esse vaso e aquilo lá. E era justamente os caras. Eu estava certo. Nunca tinha entrado na casa da artista lá, nem do marido dela, nada. Primeira vez. Aí todo mundo começou a me respeitar. A hora que eu falei, isso foi de cara, entrando, porque eu sempre chego antes, né? Cheguei antes na casa dela, aquele salão enorme, uma beleza a casa. Foi só aquilo também que tinha, o resto era o máximo daquilo, a casa.
Porque, professor, comecei a pensar, porque ontem eu tive muita repercussão no primeiro atendimento aqui. E eu comecei a pensar, o que eu tenho em casa ainda com um bagulho energético? Porque eu deixei tudo e joguei muito. Agora, dessa vez que eu fui lá para limpar, sabe? Fisicamente e energeticamente. Joguei muita coisa fora. Você levou um trator, sabe? daqueles que tem aquela, a garra, a patrola. Eu trouxe um baguá pequeno na bolsa, um objeto. Você sabe que uma vez eu fui ver uma fazenda lá, perto lá do Rio, umas coisas todas. Tem uma que a gente viu que tinha poltergeist. Mas tinha uma que tinha tanto bagulho que eu falei assim, aqui é só com patrola, eu não vou lá mais. Vocês mandam a patrola, limpa a fazenda que depois eu vou. Nunca mais eu apareci lá. Então melhor eu quebrar, nem jogar no lixo, né? Eu vou quebrar, porque outra pessoa pode pegar, é bonitinho e tal. Vou quebrar, ele é de vidro e é pintado assim, onde a posição. Não, você veja como é que é, põe energia, vê o que é que está saindo dali. Todo objeto tem um duplo energético. Olha bem como é que é o duplo dele. Normalmente, professor... A Cátia é especialista. Alô. Ela sabe tudo. Dá até para trazer na bolsa para mostrar é capaz de falar tudo o que precisa. Obrigada, professor. Aqui na taxologia, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: quando eu fiz um curso de coaching empresarial, eles citaram que para melhorar a performance do empresário, ele deveria fazer uma lista parecida com essa que o senhor está falando, porque às vezes a pessoa tem algumas questões mal resolvidas, tipo lâmpada que o senhor fala aqui, e isso rouba a energia da pessoa. A pessoa fica se preocupando. Totalmente. Fica se preocupando. O ideal é a gente usar sapato igual esse que você me deu, novinho, sem nada de energia negativa. Que não Hoje eu falei um negócio que é o contrário do bagulho energético, que é esse sapato que eu estou usando. Sapato é de tirar foto, de fotografar. Mas o senhor concorda com essa colocação? Porque às vezes, por exemplo, o empresário... Não, agora vamos ver, já que você tocou no assunto, ninguém tocou aqui, vamos falar. Taxologia. Sob a ótica da autodisciplinologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 21 categorias de ações mínimas, a maioria doméstica, quer dizer, dentro de casa, a serem executadas ou retocadas no dia do detalhe, pela consciência lúcida, quando ela seja auto-organizada. Então vamos. Agradecimento. Enviar o agradecimento por escrito ao cicrano, é aquilo que você não mandou. É isso que eu estou fazendo hoje, a hora que eu te agradeci o par de sapato. Antena. Acertar a antena da televisão no teto de casa. Hoje eu estava arrumando lá meu ar-condicionado do quarto, mas ainda não conseguiram resolver. Já é a segunda vez que eu trabalho nos últimos 10 dias. Eles vão ver se arruma tudo amanhã, porque vai ter que cortar até a parede. O negócio tem que colocar água para fora, porque está vazando sem parar. Então veja, é hora de acertar. Armários. Ventilar os armários a fim de evitar o mofo. Se você colocar a coisa bem arrumada, por exemplo, em Foz, devido ao calor, é uma beleza, porque se souber mexer nos móveis, não fica com muito mofo. Barbeiro. Ir ao barbeiro e cortar os cabelos. Eu já falei com a Graça, ela já vai cortar meu cabelo, já está grande aqui. Às vezes eu estou mexendo, o negócio já está aqui. Eu estou sempre de olho. E é uma coisa estranha, os meus fânelos crescem demais. Cabelo meu, unha, é um negócio. Eu não sei se isso também com a idade, sei lá o que é, ou os remédios, essas vitaminas que eu tomo, eu fico um pouco meio super-homem, né? Na questão disso, eu não sei como é que é, mas tudo cresce demais comigo. Agora, chuveiro. Consertar o chuveiro pingando depois do banho. Não, isso nós não temos. Documentos. Plastificar os documentos pessoais. Isso é uma boa. Esteira. Lubrificar a esteira erótica. Eu, de vez em quando, faço isso. Grampeador. Colocar grampos no grampeador. É o meu lá, estou sempre de olho. Lâmpada. Trocar a lâmpada queimada do corredor. Isso nós sempre temos, que aqui as lâmpadas queimam. Praticamente toda semana tem lâmpada quebrada. Lanterna, trocar as pilhas da lanterna. Lenços, colocar a caixa de lenço de papel no banheiro. Você sabe, as minhas, você sabe como é que eu sou. Eu acho que eu dou um banho de loja nisso aí, né? Limpeza, repor o estoque dos materiais de limpeza em falta há 2 semanas. Livro, colar a lombada do livro antigo, mas precioso. Mesa, colar feltro nos pés da mesa da sala de visita para não arranhar o piso.
Pagamento. Pagar o fulano R$50 da dívida da compra no supermercado. É eu com Pedro, né? Agora, porta-mala. Retirar os objetos deixados há dias no porta-malas do carro. Quadro. Arrumarem definitivamente o quadro de pendurado na parede. Você chega lá e está sempre para um lado. Se dá um jeito. Ração. Repor o estoque da ração dos gatos. Relógio. Acertar os minutos do relógio do quarto de acordo com o horário oficial do Observatório Nacional. Os meus relógios estão tudo mais ou menos acertados. Tesoura. Levar a tesoura especial de casa para o escritório. É isso que eu falei. Até aqui eu tenho. Aqui eu tenho lenço de papel, tem tesoura, tem caneta, tem uma série de coisas. Volume. Acertar o volume da enciclopédia colocado com a lombada de cabeça para baixo no alto da estante da biblioteca pessoal. Isso aí eu chego na casa dos outros e falo assim, você dá licença, pode abrir aqui? Eu queria resolver esse porque deixar o livro de cabeça para baixo, não. Eu sou monge, se de arrumar. Uma das coisas piores que tem é você ver um livro de cabeça para baixo no meio dos outros. Né? Terrível isso. Mostra que a pessoa é desmazelada de cara. Às vezes só uma nota dessa já mostra o desmazelo da casa. Agora, aqui, ó, a maioria aqui é doméstico. Né? É porque às vezes tem algumas coisinhas, alguns detalhes que a gente vai deixando. Às vezes tem mais, hein? Eu escrevi 21. Às vezes aqui é aquele negócio, por 21 razões. Às vezes tem uma porta. É importante o dia do detalhe. Às vezes tem uma porta que está rangendo e a pessoa não vai lá botar um lubrificante. Não, mas é que porta é um problema difícil. Tem um negócio de porta que eu estudo, que isso a gente não escuta por aí. Por exemplo, nós temos muitos aparelhos hoje na vida moderna. Você tem exaustor, condicionador de ar, tem o desumidificador, tem aparelhos que esquentam, tipo televisão, e outras coisas mais, lâmpada que você vê na cabeceira da mesa, na cabeceira da cama. Isso altera conforme o tipo, a janela e a porta, conforme o tipo do material da janela e da porta. Então, por exemplo, se você colocar durante 2 horas ou 3 o ar-condicionado e a sua porta for de ferro, ela vai ranger nos gonzos na hora de fechar. No finzinho ela faz... Você está entendendo? Isso faz parte do serviço. Agora, é muito difícil ficar sem barulho de porta. Então, você tem que conjugar os aparelhos da casa, como é que você funciona dentro do lugar que você está, aquela peça da casa, para ver como é que é. Porque às vezes só passar óleo ou qualquer coisa não resolve. Outra coisa, conforme a estação, as portas gritam. Então isso aí tem que ver a aparelhagem. Agora eu lá mexo no exaustor, por exemplo, meu quarto, são portas de aço e a janela de aço. Você já viu. A minha janela de aço, a hora que você puxa, aquilo é uma tonelada, né? Tom, ela vem falando. Isso aí qualquer coisa, se der uma alteração ali. Agora a porta sempre dá na hora de fechar inteiramente. É muito difícil ela fazer qualquer coisa sem barulho. Essas de aço são piores, são mais sérias. Agora, porta de aço é que é o ideal hoje, para 4 pessoas, é o ideal. Fazer um bunker. Agora, deixa eu tirar uma outra dúvida, professor. No caso nosso, a gente faz TENEPS lá em casa, nós fazemos em 3 TENEPS, né? E parece até engraçado. Eu tenho um sensor de luz que fica na entrada que a empregada entra. E, eventualmente, esse sensor de luz pisca muito. E, às vezes, por coincidência, a TENEPS no outro dia ela está mais ativa ou menos ativa. O senhor acha que as Consciex têm energia suficiente para ativar esse sensor de luz? Não, às vezes é processo de energia que mexe nos aparelhos. A minha mulher tem um processo de despertador que mexe na televisão. Na hora que liga a televisão e ilumina tudo. Ela esteve fora 10 dias. No 4º dia, às tantas horas lá do despertador dela, a televisão ligou sozinha. Foi à noite que eu trabalhei mais com energia. Eu cheguei lá e desliguei, né? Desliguei tudo, vi o que era, não assustei nem nada, vi que o negócio. Agora, acendeu tudo na hora exata, bonitinho. Agora eu pergunto, que jossa é essa? 10 dias, só num dia que ela faz isso? Por quê? Não é esquisito? Mas eu acho que tem essa... Outra coisa, vai dizer que temperatura entrou nisso?
Nós estávamos passando, estava mais ou menos temperatura agora, temperatura alta, sem problema nenhum, chovendo à noite, sempre, todo dia, não tinha nada. Ali também E não. lá o horário que ela despertou lá era 7 horas da manhã. Agora, me acordou, né? Eu estava deitado, porque eu tinha trabalhado até às 6, fui dormir para ficar até às 8. Às 7 horas me acordou lá o negócio. Foi só aquele dia, mais nada. Então não tem jeito de fugir, porque na hora que liga, a televisão liga. Então, clareia tudo, fica tudo claro. Mas lá tem uma certa constância, professor. Às vezes não tem vento, não tem nada, tem uma certa Não. constância. Pois é, mas lá não eu tá passando também não, ninguém. eu sei. Começa, pisca, daqui a pouco para. O meu também não tinha nada, não tinha nem aparelho de ar-condicionado ligado. Não tinha nada. O senhor está dizendo que a energia é nossa? Não estou entendendo. De que... É a energia que você começa a trabalhar. Eu já tive tanto caso desse. Tem aquele caso que eu, antes de ter computador do jeito que tem hoje, eu usava a máquina Olivetti para datilografia. Eu aprendi a datilografia, eu tinha 10 anos, nunca mais deixei de manipular o negócio, etc. Tal. Então, o que se passa? Quando começaram a colocar e casar a datilografia com a computação, eu comecei a comprar tudo quanto era máquina avançada, que já tivesse alguma coisa para acelerar meu processo de digitação, de datilografia. Então, a Olivetti começou a usar memória, umas coisas todas nisso. Colocaram a memória e eu comprei a mais avançada que havia. Eu já usava Olivetti desde a época do Chico Xavier. Entende? Porque ele gostava disso, a gente comprava para ele, comprava uma para ele e uma para mim, máquina de escrever, casa grandona, carro grande, etc. Tal. Tudo para caber, tudo que você colocava, folha deitada, folha em pé, do jeito que você quiser. Agora, lá pelas tantas, eu estou trabalhando nessa máquina que já tinha começado a ter memória, aquele negócio todo, e ela enguiçou, mas totalmente, nada estava funcionando. Aí eu chamo o povo do Olivetti, que cobrava uma nota por cada visita lá deles, cada visita era uma nota. E eu chamo o maior técnico que havia para mexer. Ele fica lá, eu dou liberdade para ele, pergunto para ele o que ele quer, se ele quer um copo d'água, se quer alguma coisa, se quer algum instrumento, alguma coisa. Não, eu vou trabalhar. Uma hora depois, ele chegou para mim e disse assim, doutor, eu já fiz tudo, não tem jeito essa máquina funcionar. Talvez era o caso de eu levar para lá, para ver se tem mais alguém lá que pode socorrer a gente, às vezes lá eles levam. Eu falei assim, não, então deixa eu mexer com ela aqui na sua frente, deixa eu ver o que a gente faz. Comecei a mexer, primeira coisa, não peguei na máquina, joguei energia nela. E comecei a mexer nas coisas, acertei tudo e coloquei para funcionar. Comecei. Daqui a pouco, a máquina desimpediu. O cara nunca mais foi nem em casa. Ficou com medo de mim. Está correndo até hoje. Então, por aí você vê como é que são as coisas. Isso aí, a energia da gente funciona. Agora, o que eu sempre vejo é a energia funcionar negativamente, e não positivamente. Então, é aquela pessoa que tem algum processo ectoplasta, então que os objetos caem, que o telefone não funciona, que ela não consegue mexer naquela máquina, que o negócio dá para trás, que as lâmpadas todas queimaram de uma hora para outra. Então, são essas pessoas que têm esses acidentes de percurso. Isso aí é o que acontece mais com a energia. Então, energia é superior ao processo da matéria. Ela funciona na matéria. Funcionando na matéria, ela funciona nas máquinas. É tanto que tem esse negócio do espírito comunicar através da televisão, através disso, tudo isso é possível. Nós temos o livro lá embaixo. Tem um cara que chamava Oscar Dargonel. Ele escreveu um livro que era Vozes do Além pelo Telefone. Esse livro foi publicado no Brasil, tem um livro lá, original, lá da primeira edição, 1926. Vozes do Além pelo Telefone. Naquela ocasião, já havia, ele estava relatando os fatos que aconteciam com ele, porque possivelmente os caras todos que ele estava lá tinham efeito físico. Isso foi antes de eu nascer, 1926 no Brasil. Está lá o livro. Então agora o povo fica aí, ó, naquela ocasião não tinha computador ainda, não tinha nada disso. Mas tinha pelo telefone. Os caras falaram pelo telefone. Alô, é você, ô João? Quem está falando aqui é o seu avô, o Juvenal. O negócio não é fácil. Está lá o livro, qualquer um pode ir lá.
Oscar Dargonel, Voz do Além do Telefone. Eu estou dando um desses livros, tem um monte deles. Era isso que eu estudava desde menino. São esses fenômenos que o povo deixou tudo para baixo e não levava em consideração. Tem um vídeo na internet falando sobre transcomunicação, que é um cidadão aí famoso do Espírita, e ele conta que ele estava escrevendo uma matéria interessante e de madrugada tocou o telefone, 3 horas da manhã, ele foi atender. E aí realmente veio a voz para ele, porque ele estava querendo largar, ele já estava cansado. Ele falou assim, volta e faz direito aquilo lá. Pois é. E ninguém sabia que ele estava fazendo aquilo. Tem Ninguém essas sabia. coisas, o processo do efeito físico, são fenômenos de efeito físico. Agora aqui, estive assistindo uma entrevista de um famoso apresentador de auditório. Ele comenta que quando faz programa sem pessoas no auditório, fica sem voz, e até mesmo rouco. Mas quando a pessoa, sua voz fica normal. Existe alguma razão energética para isso? Já ocorreu com o professor quando fazia rádio? É um problema de retroalimentação? Não. O que acontece é o seguinte, quando a pessoa está fazendo alguma coisa que seja útil, ela, enquanto está na performance, ela passa bem. Depois, quando acaba, ela pode piorar. Então, por exemplo, uma coisa mais séria que tem, eu não acho que esse processo com auditório ou sem auditório, isso é bobagem. Depende da assistência da pessoa. Agora, uma coisa séria é o seguinte, o cara está rouco em casa, ele vai falar. E é preciso de falar, que o negócio é muito sério. A hora que ele começa a falar, acaba a rouquidão, acaba toda a hipofonia dele, ele melhora. A hora que acaba o trabalho dele, às vezes 1, 2 horas, volta tudo do jeito que ele estava. Tudo isso aconteceu comigo. Essas coisas tem, mas aí são as consciências que ajudam a gente para você funcionar dentro daquele momento crítico seu. Estou com 36 anos e até hoje sempre encontrei dificuldade em ficar com uma mulher só. Vivo na condição de Dom Juan. Por onde eu ando, sempre atraio, mesmo sem querer, mulheres bonitas para perto. Sou uma pessoa carismática e acredito que essa atração se torna mais forte e fácil para atraí-las. No momento estou com 5 mulheres. Me previno sempre com DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, inclusive em relação ao sexo oral. Segundo as orientações e sugestões da Conscienciologia, o ideal é abandonar essa condição o mais rápido possível. Pode aprofundar melhor esse tema? Sim, eu posso aprofundar, eu vou te falar daqui a pouco. Tirando o cinto de castidade, o senhor tem alguma outra sugestão para eu mudar a partir de agora? Eu quero. Na minha terra, uma coisa muito séria é isso que eu faço assim, ó. Chama vergonha na cara. Você, falando essas coisas, toda mostra que você é um assediador intrafísico. Agora, o nome, além de Dom Juan, o seu é Casa Nova. Você já não é a Casa Nova, você deve ser um palácio novo, porque século XXI, com 5 mulheres atualmente, 36 anos. E outra coisa, você está na fase de top do processo sexual do homem. Geralmente é entre 32 a 38, por aí, é que ele funciona mais. É mais garanhão. Eles gostam de falar também, é predador. Você é um predador da baratrosfera. Total. Não adianta falar. Agora, outra coisa que você não falou, que eu acho que às vezes pode ser pior. Dentre as 5 tem alguma casada? É que se vê isso também. Que às vezes são as 5 casadas. Tem estudo. Eu examinei muito essas coisas no Rio. E a pior coisa que tinha quando eu era moço, era a hora que eu descobri que a namorada que eu arranjei era casada. Ela não falou nada. Aí eu tinha que investigar. Aí eu comecei a ter medo de todo mundo do Rio de Janeiro, principalmente o povo de Copacabana. Era um problema. Se você não tivesse cuidado, é porque você está vendo o cara, a dona é casada. Agora, o melhor da história, que eu vi caso desse, que a pessoa estava me enrolando, mas rápido ela precisou de mim para ver um filho dela. Então, eu fiquei sabendo o que era, fiquei livre. Você está entendendo? Então, é um perigo esse também, esse caso aí. Veja bem as casadas, porque aí enrola mais o meio de campo, né? Tem que ver com calma. Agora, ó, você é uma pessoa promíscua. Sendo promíscuo, tudo pode acontecer com a pessoa. Olha bem se você não vai ter acidente de percurso, alguma coisa atrapalhada, alguma coisa nesse sentido. Cuidado com isso. Agora, ó, o negócio é o seguinte. Fala com elas que você vai agora selecionar alguma para fazer uma dupla evolutiva. Só uma, para o resto da vida. Isso aí vai criar um problemão para ele, mas ele vai aprender. É uma boa. Porque a hora que falar, vai ter uma revolta.
Elas vão fazer uma frente ampla. Tudo isso eu já vi acontecer lá no livro. Eu tenho me travado muito com uma sensação de urgência nas minhas coisas. Quero ser auto-organizado, mas sempre me parece que eu deveria estar fazendo outra coisa. Tento utilizar a técnica de agendar meus compromissos e fazer o que está escrito rigorosamente, sem autocorrupções. Faça chuva ou faça sol. Tenho feito muita autopesquisa e claramente modifiquei muito meu comportamento e minhas abordagens para melhor. Mas minhas coisas não andam. Tem alguma coisa que eu não estou enxergando. Pode me ajudar? Olha, a primeira coisa é a seguinte: você está fazendo aquilo que você tem gabarito? Aquilo que você tem perfil adequado? A performance que você está querendo desempenhar é adequada para o seu temperamento? Às vezes você está fazendo uma coisa errada. Tem que ver isso aí, né? Em primeiro lugar é isso. Você está com o perfil adequado para aquilo que você exerce ou aquilo que você está desenvolvendo? Isso é que é o sério. Outra, encontro frequentemente pessoas que pertencem à fase anterior às minhas recins e ressex iniciadas no ano passado. Sim, se o negócio é do ano passado, é lógico que eu tenho que encontrar todo dia. Né? Esses encontros me constrangem muito e me desequilibram energeticamente, pois trazem à tona momentos indignos, negativos, e essas pessoas foram enquadradas na categoria de vínculos nocivos e ou ociosos. Diagnostico essa fase como sendo de recomposição e tem algumas questões. Por que a pessoa agredida moralmente sente vergonha do agressor? Isso é o óbvio, né? O cara autoculpa que chama isso. A companhista física feminina que o senhor viu ao meu lado ainda se encontra ligada a mim e estaria promovendo esses encontros? Não. Pode ser que já tenha afastado. O problema é ver se não tem outro. Essa fase é positiva e eu estou vendo sob o prisma errado? Preciso de sua ajuda para entender. Estou fazendo força. Não. O que eu vejo é que as coisas estão melhorando. Você já está preocupado com o assunto. Já é uma grande coisa. Agora, o caso todo é esse. Tem que fazer uma reformulação do seu círculo de relações o mais depressa possível, senão isso aí não vai melhorar. Olha bem as relações, círculo de relações sociais. Muda isso para melhor. Agora, o ano passado para cá é muito pouco tempo, às vezes você estava assim há quantos anos? Isso aí demora um pouco até, você está na fase de convalescência, ou a fase de transição. Eu conheço a pessoa com calma. Esse verbete é para ajudar as pessoas a ter o hábito de corrigir o erro já? Pode ser. É um erro já para ontem, não é isso? Isso vai ajudar no dia do detalhe mental somático? Sim, é o turno mental somático, né, que a pessoa está falando. Acho que é esse. Dia de revisar o verbete, de entregar o verbete, artigo e livro? Muito bem, você está muito... Sabe quem é que está falando? A sua amiga. A Cida. É isso mesmo, estamos esperando aí. É o seu segundo, terceiro, quarto verbete, o seu quarto livro, né? O quarto artigo, não é isso? Poderia aprofundar Fatologia 58, última linha, o dia de esquadrinhar a autoexpressão. É a hora que a gente precisa de começar a mudar as expressões que a gente usa. Como é que fica? Isso é muito importante a pessoa pensar nisso. A autoexpressão é a comunicação da pessoa. O que ela precisa de esquadrinhar isso aí? Ver se você está tendo a autoexpressão pensada. Tudo que você está fazendo de caso pensado. É autoconsciente. Uma autoexpressão consciente. Agora, antagonismologia 59, primeira linha. O antagonismo, dia cheio e dia morto. Dia cheio é quando você tem uma opção de trabalho que você desempenha bem, etc. E o dia morto é aquele que você não produziu nada. Dia vazio, é o zero, né? Dia zero, zerado. É isso aí. Gostaria de sugerir 2 itens para a taxologia. A limpeza periódica do filtro do ar-condicionado. Sim, é o que nós estamos fazendo lá. A reposição da água, da garrafa de água mineral próxima à estação de trabalho pessoal. Não, eu sou contra a água mineral, não vou escrever isso não.
Eu sou favorável à garrafinha. Eu sou contra a grandona. Quando demora muito, mudança de temperatura, com esse clima tropical nosso, eu não gosto da garrafa. Você já viram eu tomar água de troço grande? Sempre a pequenininha. É a melhor que tem. Ó, a pequenininha. Mas olha, o que mais que sobrou que ficou mal parado ou obscuro aí dentro da situação? Está tudo claro aí com todo mundo? Pode falar. Verbete chamado objeto ajustado. Lembra, tempo atrás. Que relação tem esse verbete com este de hoje? Sempre tem, porque é objeto, né? Objeto mexe em processo de detalhe, é o que a gente está falando aqui. Olha lá que tem as conotações. Tem um ponto que há uma convergência. Não, eu li ele, fiquei lendo ele. Vi. E nós mesmos falamos aqui em processo de objeto, e teve gente que perguntou também sobre o processo de objeto. Mas, sempre é importante. Mas, por exemplo, tipo assim, se a pessoa não tem o detalhe, não é detalhista, dificilmente vai ter objeto ajustado no seu entorno, né? Certo. Seria alguma coisa assim, né? O cara deve começar a entrar no detalhe para melhorar. Para depois poder ajustar. Senão ela nem chega que aquele objeto está desajustado, né? É o jeito. Agora, uma coisa muito séria é a gente ajustar os objetos que têm contato com o seu corpo. A roupa, a cadeira, a mesa. Você está entendendo? Isso tudo eu acho importantíssimo. O próprio carro que a pessoa está. Valdo, naquele verbete, objeto ajustado, você fala no final, na frase enfática, você sacraliza objetos. O que significaria isso? Sacralizar objetos. Sacralizar. É a hora que você põe um objeto sagrado. Não existe objeto sagrado. São só os bobocas que acham que o livro tal é sagrado, que o ostensório é sagrado, que não sei o que é sagrado. Isso é coisa de cuspir e de vomitar, não dá pé, não dá certo. É preciso acabar com isso. Não existe objeto sagrado, isso é bobagem. Sim, nem as pessoas não são sagradas. Por mais que o Loche faça força, ele não é sagrado. O Arlindar é a mesma coisa. Por isso que a gente pode falar a verdade na cara deles. Até porque eles não são sagrados. Professor, aqui na letra B em cima. Aqui. Pois não. Na definição, o dia do detalhe é aquele dedicado pela consciência lúcida. Eu queria entender como vai ocorrer isso com as sincronicidades que podem ocorrer relacionadas à recomposição e retificação. Se é você que vai estar se organizando, sei, a pessoa vai olhar isso tudo. Agora, na hora que ela está fazendo retificação e recompondo a situação, muitos fatores favoráveis a ela que aparecem para ajudar. Os amparadores têm muito interesse em ajudar a pessoa numa condição dessa. Isso tudo tem que levar em consideração. Vale a pena, ajuda, entende? E outra coisa, quando a pessoa começa a melhorar o recheio decorativo da casa dela, o holopensene, o entorno da vida dela, a tendência é melhorar o holopensene em geral, aquilo também afeta positivamente a condição energética dela. Então, tudo começa a melhorar. Uma pessoa, por exemplo, se ela começar a ficar desleixada, ficar de qualquer maneira, a tendência da vida dela é entornar o caldo, vai tudo para o brejo, começa a piorar tudo. Então, quando ela começa a consertar, o contrário, tudo começa a consertar com ela. Por exemplo, eu acho, agora eu vou te falar uma coisa assim, top, muito avançadinha, que eu acho, dentro das coisas que nós falamos aqui. Eu acho que uma pessoa precisa de melhorar certos detalhes no entorno da vida dela, para ela começar depois a pensar em melhorar a autopensenidade dela, a pensenização. Então, eu acho muito difícil uma pessoa ficar com a autopensenização linear se ela não tiver as coisas dela mais ou menos organizadas e disciplinadas. Você entendeu a diferença de uma coisa com outra? No entanto, não tem diferença nenhuma. Uma coisa converge com a outra. Aquilo está caminhando para o mesmo objetivo. Você entendeu isso? Sim.
Professor, na questão aqui são questões intrafísicas que você pode estar alterando, mas quando tem o externo que você não tem como controlar, que pode interferir também. Sim, mas a hora que você começa a mexer no processo intrafísico para organizar o holopensene visual palpável, você está melhorando o processo extrafísico. Por exemplo, é muito difícil chegar numa casa que está uma bagunça, uma verdadeira tapera, uma ruína. Extrafisicamente, aquele ambiente nunca vai ser bom. Por isso que tem poltergeist, assombramento, essa coisa toda. Agora, você chegou no lugar, está tudo brilhando, limpinho, higienizado, asseado, limpo, a tendência extrafísica é positiva. Então, por exemplo, os assediadores sabem, quanto mais bagunça, sujeira, sujismundice tiver em algum lugar, melhor para eles dominarem. Agora, no ambiente acertado, tudo arrumado, é muito mais difícil. Por isso que as minhas coisas são tudo arrumadas. Está entendendo? Isso mostra o nível da linearidade autopensênica que eu penso. É o rumo da coisa. Entende? Eu tenho uma pista principal que eu sigo, é o megafoco que está ali. E todas as coisas eu faço confluir. Há uma convergência, tudo caminha para isso. E quando você tem a intenção de melhorar algo, tanto intrafísico quanto extrafísico, vai ter o apoio dos amparadores. Vai, mas a coisa mais séria é melhorar a parte física. Sem melhorar a parte física, porque é a nossa vida aqui. Sim. Não vai. Então, por exemplo, uma pessoa, ela chegou perto de você, e ela está toda desleixada, de qualquer maneira, às vezes suja, cheia de buraco a roupa, faltando algum troço, entendeu? Mostra que tem alguma coisa errada. Se ela não acabou de sair de um serviço que ela esteja fazendo, de macacão, tudo bem, aí você vai entender. Mas se não for, começa por aí. Só aquela apresentação negativa já havia uma porção de fatores e de energia negativa em cima dela. Isso tudo pesa na balança. Pensa bem, em primeiro lugar, é a parte... Obrigada. Valdo, aqui. Isso quer dizer que para se chegar na retilinearidade pensênica, a primeira coisa é a arrumação intrafísica. Não, eu não vejo outra saída. Agora, ó, as pessoas às vezes fazem isso por inspiração, mas não percebem que elas tiveram intuição daquilo. Então elas começam a arrumar a vida delas todas, depois no fim é que eu agora quero entrar. Aí que ela começa a ver, não, eu já estou pensando diferente. A minha cabeça já não está uma bagunça. Tem gente que chega para mim e fala assim, não, eu tenho uma verdadeira loucura na questão do meu pensamento. Agora eu começo a olhar para a pessoa e vejo as coisas dela. Quando é mulher, eu falo assim, a sua bolsa deve ser horrível, né? Eu falo assim, Quando é homem, eu falo assim, como é que está a sua carteira? Eu posso ver sua carteira? Geralmente tem besteira na carteira. São as coisas assim. Então, é lógico, você não vai ver na carteira do cara que tem uma nota de cabeça para baixo, a outra está certa, a outra está virada no lado, a outra está virada do outro. Não é isso. É muito mais do que isso. Então, tem um monte de coisa, tanto o homem quanto a mulher. Então, começa por aí. Né? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 108 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 27 perguntas respondidas online, 45 votos presenciais, 5 votos online. Hoje temos 2 recados. Eliana, acoplamentário, Natália, prática da tridotação. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para convidar vocês para o próximo acoplamentário, o primeiro de 2011. Ele vai estar acontecendo nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. Os professores que estarão nos orientando, os EPCOM, serão a professora Cristina Aracaki e o professor Felipe Mansur. E o tema que a gente vai estar debatendo é sobre o para-direito. Gostaríamos de pedir a todos, inclusive quem está nos assistindo em casa, aproveitar o restinho das férias agora de janeiro e vir para cá, para trabalhar um pouquinho mais com o parapsiquismo e melhorar a questão aí das percepções pessoais, inclusive fazendo bem a sua autopesquisa. Para quem está nos assistindo e quiser participar, é só ligar na recepção do CAEC, 045 3525 2652. Tá bem? Obrigada.
Olá pessoal, eu queria convidar vocês para o curso Prática da Tridotação. Ainda tem algumas vagas. O curso vai ser de dia 20 a 23 de janeiro no Rio de Janeiro. É uma oportunidade muito bacana para vocês estudar um pouco mais sobre a tridotação, ou seja, sobre a intelectualidade, a comunicabilidade e o parapsiquismo. Para maiores informações, pode acessar a www.asimbexis.org. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é descoberta, especialidade Euristicologia. Obrigada e boa tarde a todos.